Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 8 a 14 de novembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Não sufoque seu coração. Esse tema extremamente auspicioso está em sintonia com as forças astrais da semana, que através de 4 arcanos nós vamos conversar hoje para trabalhar exatamente esse desbloqueio, para que a gente tenha essa liberdade de trabalhar as verdades que estão no nosso coração. Então nós temos mensagens muito legais para nós trocarmos uma ideia. Inicialmente, como eu sempre faço aqui, eu não vou jogar tarô, eu vou pegar a associação que existe, de vários ocultistas de valor, do movimento astrológico da semana em correspondência com os arcanos maiores. Então eu vou pegar o movimento astrológico e vou transmutar na linguagem de 4 arcanos que nós vamos conversar. E outra coisa também que eu gosto de deixar bem claro, estas associações não fui eu que fiz. Foram esses ocultistas de extremo valor, como o próprio autor e criador desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papos de Eliphas Levi. Então, maravilha, com tudo isso falado, vamos trabalhar então diretamente o movimento astral transmutado nos arcanos. Como todo mundo bem sabe, nessa semana, o que está sendo muito falado por aí, principalmente nesse meio mais místico, é o eclipse lunar total que nós vamos ter. E este eclipse lunar total, ele vai trabalhar diretamente o eixo zodiacal de Escorpião e Touro. O Sol astrológico está em Escorpião e a Lua cheia estará em Touro. Lembro também que tudo que eu falar aqui, citando alguns signos como referência, é para todo mundo. Isso não é somente para os signos citados, ok? Então é uma energia que envolve todas as nossas forças pessoais, as nossas experiências. Então nós temos esse eclipse e junto desta força, desta polaridade do Sol e da Lua, que está no eixo Escorpião e também em Touro, nós temos a conjunção de 2 planetas que vão trazer mais analogias. Junto com o Sol nós temos a energia de Mercúrio e junto com a Lua nós temos a força de Urano. Então quais são os arcanos que nós vamos trabalhar? Vamos lá. Primeiro, em relação à energia de Escorpião, nós vamos trabalhar a força do arcano 14, a temperança. E quando nós falamos da energia de Touro, nós trabalhamos a força do arcano 6, os enamorados ou os amantes. A força do arcano 14, onde nós temos a energia escorpianina para todo mundo, traz uma conjunção, eu poderia dizer um alinhamento perfeito com a força mercuriana. Isso nos traz o arcano 17, que apoia a energia do arcano 14. Depois, por fim, junto do arcano 6, os enamorados ou amantes, temos a força de Urano, que traz diretamente a energia do arcano 1, o mago. Então é isso. Estes são os 4 arcanos que nós vamos trabalhar, que entram diretamente no nosso tema, que representa não sufoque o seu coração. Vamos ao primeiro arcano. Quando nós falamos da energia do arcano 14, a temperança, isso está associado, segundo esses grandes ocultistas que seguem a sabedoria das idades, ao signo de Escorpião. O signo de Escorpião é um signo extremamente alquímico, onde trabalha aquelas palavras que a gente ouve falar sempre, que representa transmutação, regeneração, tal, etc., transformação de uma forma geral. Mas o que existe de mais bonito é o tempero. Daí que muitas pessoas associam a energia de Escorpião a sexo. Mas não é só o sexo nesse sentido carnal que a gente conhece. É o sexo na mistura das energias, na mistura das consciências. Porque o sexo, na verdade, é isso. Esse mesclar das energias das 2 pessoas que resolveram encarar isso. E onde está expresso isso nos arcanos? Diretamente na força correspondente às 2 ânforas que nós temos aqui. Então essa energia, que já foi responsável pelo eclipse solar que tivemos 2 semanas atrás, agora ela está ainda forte, mas ela traz uma polaridade. E já vou falar de uma forma mais profunda desse arcano. Mas essa polaridade, ou que seria o caminho do meio do arcano 14, a temperança, isso deve ser modulado pelo arcano
6, os enamorados ou amantes, que traz todo aquele firmamento da energia de touro. Quando nós falamos dos arquétipos taurinos, que é onde temos a lua cheia agora, no eclipse lunar total, nós precisamos compreender que touro representa firmeza, representa estrutura. Daí que quando pegamos vários mitos, principalmente do Oriente, nós temos o touro Nandi, que representa o fiel escudeiro do deus Shiva. Ele sempre representa o que nós chamamos de yugas, a Kali Yuga, a Satya Yuga, que está associado à quantidade de patas que ele tem ali firmado, né? Então, quando o Nandi está com as suas 4 patas firmadas, nós estamos na Satya Yuga, idade de ouro, idade da estabilidade. Vocês vão ver que tudo isso está associado a esse arcano. Quando está na Kali Yuga, que é exatamente esse momento de transição que estamos vivendo, a idade de ferro, imagina um touro equilibrado com uma pata só e as outras 3 suspensas. Qualquer toquezinho ali, pum, ele cai. Então esse arcano representa exatamente o firmamento e a estrutura das nossas escolhas. Então, quando nós falamos do eclipse, nós temos esses 2 arcanos agora, no eclipse lunar, onde existe essa polaridade sempre. Na lua cheia nós temos o Sol e a Lua a 180 graus. Essas 2 energias estão conversando. É necessário trabalhar o caminho do meio. Vou repetir isso. É necessário trabalhar o caminho do meio. E como que nós podemos trabalhar o caminho do meio com esses 2 arcanos? Compreendendo o que cada um representa como energia e a gente não ficar preso somente em um dos pontos ou em um deles. Nós temos que trabalhar os 2 de uma forma conjunta para que a gente tenha exatamente a liberdade de não sufocar o nosso coração. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O nosso coração, ou diretamente o nosso chakra cardíaco, é o chakra que representa a evolução humana na atualidade. Ele é um intermediário de 3 energias sutis, mais sublimadas, e de 3 energias densas. Por isso que sempre quando a gente olha o chakra anahata, o chakra cardíaco, se você olhar na internet, você tem ali o hexagrama que representa exatamente os 3 chakras de cima e de baixo. Mas ele guarda um segredo fundamental, que é o despertar da espiritualidade que está presente como uma força ou um ritmo da evolução que está aqui, que pode ativar, de repente, no ser humano, através do próprio sistema endócrino, a energia que, como um pêndulo, como um ritmo, vai fazer com que o ser humano se aprume em relação a todas as suas potencialidades. Então veja que riqueza isso. E toda essa energia que eu coloquei como tema, não sufocar o coração, é que agora, com esse eclipse lunar, nós precisamos estar extremamente atentos com essas 2 forças desses 2 arcanos, para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar o caminho do meio. Vamos colocar aqui, então, primeiro o arcano 14. Quando nós falamos do arcano 14, a gente percebe nitidamente que existe o equilíbrio, a força que está sendo jogada, tá, da ânfora à esquerda, que são as experiências passadas, para a ânfora direita, a lunar para a solar ou prata para ouro, que representa as potencialidades futuras ou que a gente realiza agora. Então, as pessoas que estão trabalhando em harmonia com o arcano 14 são pessoas que agora, com todas as revelações que esse eclipse lunar traz, com as energias que podem ser firmadas, estruturadas em nós, através das gavetas emocionais que são abertas, agora nós temos com o arcano 14 a possibilidade de ver. Essa é a ânfora da esquerda. Essa é a ânfora de prata que representa o quê? Diretamente a força lunar associada ao passado. Porque todas as experiências que passamos, principalmente nesse ciclo final de eclipses 2022, onde nós tivemos 15 dias atrás o eclipse solar e agora como resposta temos este lunar, né, total, onde a lua fica matizada com aquelas energias e aquelas forças meio avermelhadas. Eu falei muito ontem, né? Tá aqui no canal, no vídeo de astrologia, que tem mais de 1 hora, né? Mas agora vamos começar a entender isso através dos arcanos. Nós temos aqui na ânfora de prata o que nós passamos nesses 15 dias. Diríamos assim, o que você criou, o que foi revelado, o que são fluências, o que são desafios, o que são rigores, o que são amores. Cara, simplesmente pensa, medita, reflete em relação às suas experiências. Essa é a ânfora de prata, que nós enchemos de conteúdo, por isso que é do passado, pelo que a gente passou. Porque sempre o que criamos como referência no momento atual,
É o que a gente criou. Quer ver como vocês vão entender isso mais fácil? Vamos lá. De repente você pega hoje, você fala assim, pô, tem um dentista maravilhoso que de repente cuida da minha dentição. Ah, tem um engenheiro, um arquiteto que construiu a minha casa. Cara, antes deles se tornarem esses profissionais maravilhosos que você aprecia, eles estudaram. Eles têm um passado, existe um esforço aí em relação ao que eles são hoje. Esta é a ânfora de prata que representa a energia do arcano 14. Que quando a gente começa a entender isso, é o conteúdo que a gente adquiriu com todas as experiências. Por isso que eu falei no amor ou na dor, ou rigor, se você assim preferir. Então, determinadas experiências que você vive neste ciclo final, dessas 2 semanas de eclipse, que é sempre lua nova e cheia, ou cheia e nova, sempre é assim, um solar seguido de um lunar, ou um lunar seguido de um solar. Então, essa energia agora demonstra o que você aprendeu, cara. O que você tem de conteúdo? De repente você está passando rigores. Você percebeu que essa energia tem que ser reciclada em novas realidades? Ou você vai ficar aprisionado no passado, culpando todo mundo, falando que ninguém... que eu sempre falo. Então a ânfora da esquerda no arcano 14, ela é linda por esse sentido. Qual foi o aprendizado que você teve? O passado, 1 hora atrás, 1 dia atrás, 1 semana atrás, 1 mês, 1 ano, não importa. Mas medite principalmente nesses 15 dias o que você está vivendo em relação a esses eclipses que nós estamos tendo. Você está tendo suas respostas do que realmente não agrega? Você está trabalhando de uma forma legal, assimilando, como eu disse, na dor ou no amor, as experiências? Se você assimilou, é aí que existe a energia maravilhosa desse arcano. Essa energia desce agora para as potencialidades do presente com vistas para o futuro. Esse é o sexo dos anjos, esse é o tempero perfeito do arcano 14. Então, esta é a primeira reflexão dos 4 arcanos junto com essas forças astrais da semana. Você aprendeu ou você está lutando ainda com o seu aprendizado? Você não aceita, você culpa, você briga, você critica, você está aprisionado no passado, cheio de medos, cheio de rancores, cheio de incertezas. Cara, as coisas são como elas são. Se no mundo fosse sempre do jeito que a gente quisesse, ele nem teria graça no sentido da evolução. Tem que vir também as energias das preferências e do que os outros querem também, para que exista a temperança. Entenderam melhor esse arcano? Mas é agora que vem a chave perfeita. Tudo isso que a gente conversou agora deve ser harmonizado pelo arcano onde está posicionado a Lua, que é um arcano de firmamento e estrutura. Estamos falando do arcano 6, os enamorados ou amantes. Quando a gente fala deste arcano, que dá exatamente de uma forma direta a chave para nós compreendermos a energia do porquê ele está associado a touro, que representa o firmamento ou estrutura, o que nós temos? Nós temos um jovem que tem aqui a escolha em relação a 2 damas, cara. E as pessoas sempre fazem, eu considero isso errôneo. Ah, esse é um arcano de relacionamentos, de questões amorosas. Não. É um arcano puramente de escolha, de decisão, mas a decisão e a escolha promovida através das verdades que existem no seu coração. Por isso que Cupido ou Eros flecha exatamente esse ser que está nessa encruzilhada. Pode ver as roupas todas aqui mescladas. Ele não sabe se ele fica com a camponesa, com a rainha, ou etc. Cara, o que representa é o seguinte... Este arcano pede para que a gente firme, para que a gente una as possibilidades de escolha, mas que essa união surja através das verdades que estão no meu coração. Na verdade, no nosso coração. Então, a grande mancia desse arcano 6, que vai se harmonizar com o 14, e eu vou dar um tempinho antes de finalizar com os últimos 2, para que a gente converse junto aqui e chegue, de repente, numa forma de compreender. Quando a gente fala não sufocar o coração, isso representa diretamente o que? Lembrem, Cupido ou Eros. As possibilidades que são apresentadas através do arcano 14, onde nós temos ali os aprendizados que têm que ser assimilados na fluência ou no rigor para que se tornem realidades e potencialidades futuras. Quando vêm essas realidades, nós temos agora a possibilidade com o arcano 6 de firmar isso em nós,
de seguirmos com todos os aprendizados passados, com tudo que é demonstrado, com tudo que é revelado, as verdades do nosso coração. Aonde as pessoas erram? Quando ela vai para uma das tendências ou para um dos lados, que de repente não é a verdade, por isso que esse é um arcano de união, que é uma das traduções da letra Vav, ou Val, como a gente fala, e você não vive verdadeiramente o que está no seu coração, então você está deixando isso sufocado. Você não decidiu por si mesmo, você decidiu por uma tendência, por uma obrigação, por um dever que de repente não tem nada a ver com o seu coração. Vocês querem coisa mais pobre, mais complicada, mais dura do que isso? Você ser obrigado a viver uma realidade que não está no seu coração, firma isso como uma tendência, como uma tendência de ir para um dos extremos, e você não vive o verdadeiro caminho do meio. Por isso que é o arcano 6 que representa o hexagrama, a perfeição que eu disse que está presente no próprio chakra cardíaco. Então perguntem para vocês, com tudo que é revelado, agora que eu faço aquela mesclagem, com tudo que for revelado que você viveu, principalmente nessas últimas 2 semanas, de coisas que são importantes para você. Então você pega essa energia, você projeta diretamente na ânfora solar e com isso você aceita no rigor ou no amor as verdades contidas nas experiências e com essa possibilidade você firma a sua escolha, você segue o seu coração. Você não fica totalmente subjugado pelos extremos de uma escolha que você é forçada a viver, que isso na verdade não está dentro do seu coração, é aquele ser que está numa encruzilhada. E ele não sabe para onde ele vai. Ele de repente vai através de uma tendência, uma indicação, e essa tendência, essa indicação é tudo menos a verdade que está no coração dele. Então o que ele fez, conforme eu coloquei no próprio tema? Ele sufocou as verdades do seu coração. E sufocar as verdades do coração, como exemplo que eu dei diretamente associado ao chakra cardíaco, que possui 12 pétalas, ou 12 possibilidades vibracionais que estão associadas aos próprios 12 signos do zodíaco, aos 12 trabalhos de Hércules, aos 12 apóstolos, aos 12 cavaleiros, não importa o que você considere, essas energias aqui podem nos conectar às realidades mais sublimes, onde ela se liga totalmente à parte do chakra coronal e com essa harmonia nós temos exatamente o despertar ou a iluminação, onde sabemos escolher bem, sabemos viver as tendências espirituais que estão fortes, vivas e presentes dentro de nós. Então, novamente, agora fazendo uma síntese para a gente partir diretamente para os últimos 2 arcanos que estão associados ao arcano 14 e ao arcano 6. Tenha a aceitação de compreender tudo que o universo está te revelando. Por mais que você se sinta angustiado, por mais que você sinta que o que está sendo demonstrado para você, você não gosta, você não aprecia, te coloca para baixo, mas possivelmente representam as energias que você deve aprender a ver, você deve aprender com elas e colocar essas energias fortes e vivas no seu coração. Como um aprendizado que, se forem erros, eu aprendi e não erro mais, e se foram acertos, vou potencializar isso para me aperfeiçoar cada vez mais. Se vocês pensarem nesse tipo de energia presente, através desses 2 arcanos, seja qual for a experiência, você recebeu diretamente o chamado. Você recebeu diretamente a força presente desses 2 arcanos para saber qual é o caminho que você segue, qual é a energia que você deve viver verdadeiramente nas experiências principais da sua vida. E como eu disse, existem 2 energias ainda presentes, onde nós temos Mercúrio impactando a energia do Sol, que estão sendo regidos pelo arcano 14. E quando falamos de Mercúrio, que trabalha diretamente essa sintonia com o arcano 14, nós temos a força do arcano 17. O arcano 17 ele representa principalmente as forças celestes como uma ordem maravilhosa de 7 forças que estão circundando uma 8ª energia, que tudo isso se impacta diretamente como uma força aqui no plano terreno. Então este arcano lindo, maravilhoso, ele representa a fé.
ele representa a possibilidade de seguirmos com entusiasmo, tipo naquela parábola máxima que plantando, cuidando, nós sabemos que teremos uma colheita futura bacana, mas que essa colheita demora, daí o entusiasmo, daí a fé, daí a esperança. Então esse tipo de energia do arcano 17 está matizando diretamente o arcano 14. Então todas as assimilações, como eu falei, que vão se tornar energias potenciais futuras de tudo que você está vivendo agora, essa energia deve ser locomovida pela fé. Ah, eu tive uma desilusão com relacionamentos, não tem problema. Se eu tive uma desilusão é porque eu deveria ter aquele aprendizado para, com o arcano 17, eu ter a possibilidade de acreditar que um relacionamento melhor virá, que uma realidade mais harmônica, de acordo com o que eu aprendi, isso se torne uma força futura mais condizente com o que eu quero e com o que realmente vive no meu coração. Por isso que as mesmas ânforas que estão no arcano 14, essa é a coincidência que não existe, tudo é causal e não ocasional. Essas duas ânforas que estão temperando as experiências, agora com esta correspondência elas estão sendo jorradas na Terra. Ou seja, seria como se esse arcano falasse: eu aprendi e agora eu produzo, eu renasço, eu faço com que as realidades espirituais, as realidades celestes se tornem, através da minha fé e da minha esperança, seja no rigor ou no amor, das experiências demonstradas que eu tive que temperar, agora isto se torna força verdadeira de realização na Terra e com isso eu vivo as realidades que estão presentes. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso. Mas toda essa energia ainda traz uma proposta de uma força que se serpenteia junto com o poder da escolha, de decidirmos junto com o arcano 6 o que realmente queremos firmar para não sufocarmos nosso coração. Vamos colocar essa energia novamente aqui para todos. O arcano 6, conforme eu havia falado, ele traz diretamente o poder da escolha de não sufocarmos o nosso coração. E essa energia da Lua em Touro, fazendo o poder do eclipse, nos traz a sintonia com Urano, que conecta diretamente o arcano 1, o mago, à origem de tudo e de todas as coisas. Por isso que Urano, no próprio mito, é aquele que veio como força primordial, copulou Gaia e tiveram seus vários filhos, que um dos filhos foi exatamente Cronos ou Saturno, que depois foi destronado também pelo seu filho, que foi realmente a força de Zeus ou Júpiter. Na mitologia, quando a gente observa de uma forma mais assim, vamos dizer, iniciática, com um sabor mais sublime em relação à interpretação, tudo está ali, mas é necessário observarmos isso no palco do jogo da evolução. Então, o que representa essa força uraniana causal do arcano 1 que inicia tudo e todas as coisas? Quando a gente observa o arcano 1, ele traz a força deífica, o 8 no chapéu, e ele controla a realidade dos 4 naipes do baralho ou dos arcanos menores do tarô. Então, esse é um arcano que remete à inteligência. Esse é um arcano que remete ao equilíbrio da mente e do coração, junto com a força de vontade, a força guerreira de realizar os desígnios que realmente foram determinados por mim. E essa energia, ela está apoiando diretamente o arcano 6. Então seria como se Cupido, flechando esse ser, ele questionasse com a força ou a vibração do arcano 1 que está dentro dele. Eu não vou sufocar meu coração, mas as realidades do meu coração, as forças que estão presentes nessa energia que vibra, que pulsa, que origina a minha vida, elas estão harmonizadas com a minha força mental. Eu tenho energia para continuar os meus propósitos. Eu tenho possibilidade de realizar com essa escolha ou está tudo desarmonizado? Aí que nós entramos nessa inteligência uraniana do mago, onde os 4 instrumentos questionam todos esses padrões que são vibrados pelo arcano 6 no seu sentido de escolha. Vamos para mim um pouquinho aqui para conversar sobre isso. O arcano 1, o mago, é um arcano que pode representar a maior das inteligências, que na verdade é uma inteligência síntese de 4 realidades conectando uma 5ª consciência. Seria como se ele fosse aquele que dá o primeiro passo para a criação dos 22 arcanos menores, onde ele tem harmonizado os 4 naipes do baralho menor.
Então essa inteligência para que você saiba escolher e não sufocar o seu coração é o seguinte: não adianta você só seguir o seu coração e não colocar raciocínio, não colocar o poder crítico do intelecto de ver se realmente o seu coração está sentindo só um impulso astral que ele quer que se torne realidade e, na verdade, você está harmonizando mente com seu coração. Por um acaso, nós chamamos isso de alma ou poder psíquico. E depois que você harmoniza isso e você fala, estou certo, é por aí, tenho praticamente certeza que as energias devem se encaminhar para isso. Aí entram as outras duas inteligências. A inteligência do vigor, a energia do poder etérico que diz você tem saúde e vitalidade. E você tem condição de animar isso que você quer que realmente se torne realidade. Ou na hora do vamos ver, não tem energia, deixa para ontem, não quero. Quantas vezes a gente arruma desculpa para isso? E por fim, será que você tem a perseverança de todo dia colocar um tijolinho nessa parede, que é o seu objetivo, que representa diretamente o poder real da realização e da prática? Porque às vezes temos as ideias, temos a força do coração, temos energia, mas na hora do vamos fazer, a gente não faz. A gente continua arrumando 1000 desculpas, a gente fica se enrolando, faz um monte de coisa, menos aquilo que é necessário. Estas forças que eu estou narrando aqui para vocês, que seriam essas 4 inteligências, são as forças que estão presentes aqui no mago, através dos 4 instrumentos que simbolizam e expressam os naipes menores. Bastões ou paus, copas ou taças, espadas ou gládios, discos e moedas ou ouros. E essas 4 realidades, que são exatamente essas 4 inteligências que eu narrei, a mente, o coração, a energia e a realização, são matizadas pelo controle do 5º princípio, daí os 5 botões, que fazem com que o mago tenha esse poder de Deus e com isso uma energia causal incrível. E essa força matiza exatamente o poder da escolha que está aqui de não sufocarmos o nosso coração, mas a dica deste outro arcano é que o coração tem que estar em sintonia com as outras inteligências. Então vejam que lindo, que maravilhoso, esta proposta lançada nessa semana de não sufocarmos nosso coração. Mas não sufocar o coração e viver de qualquer forma as realidades do que está dentro de nós, sem ter um caminho, sem usar o raciocínio, sem direcionar os sentimentos, sem realmente fazer aquilo que é necessário, nada adiantará. Representa uma motivação ou entusiasmo cego que não vai ter, no final do caminho, um êxito perfeito, que é a realização do que queremos. Ou, simplesmente, você quer que tudo fique somente no pensamento, no coração e não se realize, e com isso você sabe que com o tempo virá a frustração. Então, novamente, não sufoque o seu coração com a força desse eclipse que vem com tudo nessa semana, seguindo esta força da fase lunar cheia que nos acompanha com o poder do eclipse, para que escolhemos com todas as experiências vividas, através da nossa inteligência, nunca perdendo a nossa fé, nunca perdendo aquilo que nós acreditamos. E digo para vocês, quer estudar de graça, lendo um conteúdo bem legal, se você aprecia tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, entra no meu site e clique em apostilas. Ali você tem apostilas de astrologia, apostilas de tarô, cabalá, numerologia, radiestesia, tudo para você baixar gratuitamente. Então basta um pouquinho de esforço através de todas as pistas que eu dou ali nas minhas apostilas. Você tem condição, através da sua energia pessoal e da sua força de superação, de compreender melhor todas essas linhas de conhecimento que eu, Newton Schultz, já estou praticamente há 3 décadas. Mas se você falar, não, eu quero estudar mesmo a fundo tudo isso, olha o convite. Entra no meu site, ali você tem meus cursos online, onde você pode se tornar um profissional, não somente de tarô, como também de astrologia, numerologia, cabalá, ou seja,
tudo que eu estudo de uma forma autodidata há praticamente 3 décadas. Então vocês têm toda essa possibilidade de se tornar um profissional e mudar a sua vida. De repente como um complemento de renda ou mesmo de uma forma radical, porque o mercado carece de profissionais sérios que realmente ajudam as pessoas e não fica prometendo milagres. Você terá condições de trabalhar de uma forma profissional, essa ser a sua fonte de renda principal. Tudo isso está lançado como uma possibilidade para vocês. Caso você não queira trabalhar com isso, mas você quer para se aprofundar e aprender a utilizar isso nas decisões da sua vida, claro, e também ajudar as pessoas próximas a vocês, de repente marido, esposa, namorado, ficante, filhos, sogro, sogra, sei lá, estou brincando, você pode ajudar todas as pessoas que você tem apreço. E todos os cursos têm certificado no final, assinado por mim. E neste meio esotérico e místico, é difícil uma pessoa que não conhece o meu trabalho, pelo menos um pouquinho da seriedade que eu carrego. E se você ainda está em dúvida, se você faz um curso meu ou não, se está no seu coração, olha o que eu vou falar para vocês. Você tem 7 dias de garantia a partir do dia de compra. Se não curtir as aulas iniciais, você pode pedir na plataforma Hotmart a sua restituição integral sem problema. Eles devolvem o seu investimento. Então é isso, galera. As propostas estão lançadas. Boa semana de eclipse a todos. E vou fechar meu vídeo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.